palavra introdutória sobre as mães, e hoje eu não vou falar sobre mãe, eu vou continuar a sequência do texto que estamos estudando, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e hoje, sequenciando estes estudos que nós estamos fazendo, nós chegamos ao capítulo de número 7. Alguns domingos já, eu tenho vindo de capítulo a capítulo, para que a gente tenha um esclarecimento daquilo que Paulo diz lá no final dessa carta, no capítulo 12, quando ele diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. Para ele chegar nesta conclusão, muitas coisas aconteceram, e às vezes a gente lê aquele verso e sai dizendo aquele verso, como se nós repetíssemos aquele verso, e ele tivesse algum significado, algum sentido, para nos fortalecer. Pelo contrário, Paulo só disse aquilo depois de todos esses capítulos anteriores. Então, hoje, no capítulo 7, o Paulo vai nos indicar que a tribulação, que a tristeza, que a angústia, ela faz parte da vida cristã. Mas Deus consola os seus nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Deus está ali nos consolando. E para que esta reflexão tenha um sentido, então nós refletiremos sobre o consolo divino na tribulação. O consolo divino na tribulação. Para isto, nós vamos usar como base o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 4 ao verso 16. Eu não projetei a leitura porque é uma leitura extensa. Eu vou pedir para o Paulo fazer essa leitura, que ele está com a Nova Versão Internacional, e nesta versão tem algumas palavras em destaque no texto, e eu gostaria que você prestasse bem atenção na leitura do texto, para que depois você tenha uma compreensão textual, para daí então nós entrarmos nesta reflexão do consolo divino na tribulação. Só assim a gente consegue descobrir que a proposta do capítulo 7 é justamente esta: Deus nos consolar, e nos consolar na tribulação. Tá bom? Então prestem atenção nas palavras deste texto. Por favor, Paulo. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações, pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes,
a esse respeito. Assim, se lhe escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma, dissemos, o orgulho que temos de vocês, diante de Tito, também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Pai, que a tua palavra, após ser lida, possa penetrar em nosso coração. Traga luz e entendimento neste texto e ajuda-me, Senhor, a transmitir com clareza, com objetividade, a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Então vamos tentar compreender o texto, para daí a gente partir para as nossas reflexões. O texto, primeiro, a gente precisa compreender fazendo perguntas. O que esse grande texto está abordando? O que o Paulo está falando? Do verso 4 ao verso 16. Paulo está tratando de 3 coisas nesse texto. Ele usa vários versículos para falar de 3 coisas. Primeiro, Paulo expressa as suas tribulações. E ele coloca essas tribulações como conflitos externos e temores internos. A segunda coisa que o Paulo fala no texto é do sentimento de alegria quando ele encontra o Tito e ele ouve do Tito notícias acerca da igreja de Corinto. Então Paulo se alegra com as notícias que Tito dá a ele acerca da igreja de Corinto. E o outro assunto que está no texto, seguindo essa cadência, é a expressão de alegria e de confiança que o apóstolo Paulo deposita na igreja de Corinto, por conta das transformações, das mudanças que aconteceram naquela igreja após a carta que ele escreve e que Tito envia, e que Tito leva, Tito como o portador leva esta carta. Então Paulo, ele está tratando destes 3 assuntos, do verso 4 ao verso 16. Assim sendo, fica mais fácil nós, com uma objetividade, tirarmos aqui do texto esse consolo divino na tribulação. Mas ele usa uma palavra-chave neste texto tão pequeno, e ele trabalha essa palavra-chave por 5 vezes. Eu não sei se você percebeu, mas por 5 vezes, qual é a palavra que se repete? E ainda uma vez, se não me falha a memória, no verso 12, tem um sinônimo dessa palavra. Palavra-chave do texto, alegria. 5 vezes Paulo está falando de alegria, no meio de tribulação, no meio de confusões internas e externas, no meio de conflitos. Paulo está dizendo que Deus alegra, que ele se alegra com a alegria desse Deus. Isso é fantástico aqui, porque esse texto está tratando, na verdade,
do capítulo 16 e do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Quem não tem vindo nas exposições de Atos tem perdido muita coisa. Porque aqui, essa carta, ela está sendo escrita para esta comunidade de Corinto, que havia sido fundada no capítulo 16 e no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, na segunda viagem missionária que Paulo fez. E Tito está sendo este portador da carta. Então, em primeiro lugar, o consolo na tribulação, ou o consolo divino na tribulação, ele vem com a alegria que nos conforta. Já que alegria é a palavra-chave, vamos começar por ela. Paulo está dizendo, olha, eu estou extremamente atribulado, mas no meio dessa tribulação, a alegria de Deus conforta o meu coração. A igreja de Corinto estava atribulada, mas Paulo diz que a alegria de Deus confortava também aqueles corações. O verso 5 e o verso 6, o Paulo está falando de uma alegria, não de uma alegria ingênua. E a alegria ingênua é aquela que a gente acha que não existe sofrimento, não existe dor, não existe angústia, quando a gente começa a caminhar com Cristo. Esta é a alegria ingênua. E Paulo não está defendendo esta alegria ingênua. Pelo contrário, Paulo está dizendo que caminhar com Cristo é caminhar carregando dores, é caminhando tristeza, é caminhar carregando angústias. Alegria para esse apóstolo não cabe só quando as coisas estão tudo certinho, quando tudo está indo muito bem. Não, senhores. A alegria na cabeça do apóstolo Paulo e na teologia do apóstolo Paulo é uma coisa que trabalha juntamente com a tribulação. Nós só podemos experimentar a alegria de Deus, e a verdadeira alegria no meio das decepções da vida. Não existe outra possibilidade de experimentarmos alegria senão no meio das tribulações, do sofrimento, da angústia. É no meio destas situações que a alegria se manifesta. Segundo o apóstolo Paulo, Paulo está tratando aqui, na verdade, do conflito que ele teve, externo, quando ele manda essa carta, e do conflito interno, do temor interno, porque quando ele manda essa carta, ele fica pensando, o que vai acontecer com aquela igreja que acabou de nascer, e essa carta sendo tão dura, sendo tão difícil para aqueles irmãos de ouvirem. Por exemplo, o capítulo 3, onde diz, eu não posso dar comida para vocês, porque vocês são crianças, eu tenho que dar leitinho, o problema de vocês é que não tem maturidade. Já pensou como seria difícil para aqueles irmãos ouvirem isso da boca do apóstolo? Por isso que Paulo estava cheio de conflitos externos e internos, temores internos. Agora o texto, esses 2 versos, ele levanta 2 questões. A primeira questão que o texto levanta, nestes 2 versos, por que Paulo se abateu? Quando você vai para o capítulo 2, verso 12, verso 13 e Atos 16, é o que o Paulo está retomando, o assunto da segunda viagem, o que eu acabei de falar. O abatimento do Paulo está relacionado à carta enviada, através de Tito, à igreja. Uma igreja totalmente traumática, problemática, complicada, que rejeitava até o apostolado do apóstolo, de quem havia fundado. Dizia, esse aí não é, quem é ele?
E o que Paulo mais queria naquele momento era encontrar o Tito. Era o que o Paulo mais queria. Por que ele queria encontrar o Tito? Para saber as notícias. Era o desejo do apóstolo Paulo. Paulo estava triste, segundo o texto, quando ele chega na Macedônia. Ele estava triste porque ele não encontra o Tito para saber as notícias. A tristeza de Paulo era tamanha que você lê o capítulo 2, que é este mesmo assunto, você percebe que uma porta se abriu para ele pregar o Evangelho na Macedônia, mas ele não conseguiu pregar o Evangelho de tanta tristeza. Você já pensou numa coisa dessa para o apóstolo Paulo, não pregar na Macedônia de tristeza? Olha o ponto que a gente chega na caminhada. A segunda questão é como Deus consolou o Paulo. Às vezes, nós, pensamos e ouvimos que feliz é o homem que Deus consola através de sinais prodigiosos. O texto mostra que Deus consola o apóstolo Paulo não com coisas prodigiosas, mas ele consola com uma situação comum. Ele consola, ele alegra o apóstolo Paulo apenas com a chegada de Tito. Não foi preciso Deus abrir o mar vermelho para que o Paulo se alegrasse. Não foi preciso que Deus derramasse fogo dos céus para que o Paulo se alegrasse. Bastou a chegada de Tito. A nossa alegria, irmãos e irmãs, ela nunca pode estar amarrada a fatos prodigiosos, a atos extraordinários de Deus. Nunca. Deus não precisa ressuscitar Lázaro. Deus não precisa multiplicar pães ou fazer água virar vinho para a gente se alegrar. Na maioria das vezes, no meio das nossas tristezas, Deus usará os Titos da vida, as coisas simples, as situações comuns. E nós não percebemos, porque nós estamos esperando, é um milagre. Tem coisa que mais consola a gente do que quando você está cheio de tribulação e alguém chega do seu lado, te abraça e diz assim: meu irmão, posso orar com você e por você? Esse é o Tito. Essa é a situação mais simples, mais comum, que Deus usará nos momentos da nossa tribulação para nos confortar. Então fique atento. Quando você estiver muito triste, perceba Deus nas coisas simples. Foi assim que Deus usou para consolar o Elias. Não foi no meio da tempestade, não foi no meio do fogo, não foi no meio dos trovões, mas foi na brisa suave. Com Paulo a mesma coisa. Foi com a chegada de Tito. Isso nos faz pensar um pouco. O que tem nos abatido? Tomara que o que tem nos abatido seja a nossa preocupação com a santidade de Deus. Tomara que a nossa preocupação seja, e o nosso abatimento seja: Deus, eu ainda não cheguei no padrão de santidade que o Senhor quer. Eu estou extremamente preocupado e atribulado, Deus.
Tomara que a nossa preocupação seja em nos preparar para nos encontrar com o nosso Senhor. O que atribulava o Paulo era o reino de Deus, era a preocupação dele com as igrejas, era a situação espiritual daqueles irmãos e o dever que ele tinha na implantação do reino de Deus. Lamentavelmente, o que nos abala, o que nos preocupa, na maioria das vezes, é a falta de dinheiro, é a falta de segurança nesse mundo tão inseguro. É o problema com a esposa, é o problema com o esposo, com o filho. São as contas a pagar. Aí a gente vê esse monte de depressão, de suicídio. Na prova, mais importante na prova, é a visão que temos de Deus. Qual a visão que você tem de Deus quando você está na prova? Deus, porque o Senhor permitiu isso na minha vida? Essa não é a visão correta. A visão correta na prova é a visão do apóstolo Paulo, o Deus de toda consolação. No meio da tribulação, Deus não abandona o seu povo. No meio da tribulação, Deus nos consola. E nos consola com alegria. Está angustiado? Corra aos pés de Cristo para você ver. Basta a gente correr aos pés de Cristo, desce o consolo. O problema é que nos momentos de angústia, a gente fica pedindo para os outros: ore por mim, ore por mim, ore por mim, e você não ora. Vai orar. Para de pedir para os outros orar por você. Vai você na fonte. O caminho já foi aberto, filho. Cristo abriu a estrada. Caminhemos na senda do Calvário, no caminho da cruz. Corramos aos pés de Jesus e a gente vai receber esse consolo. É Ele quem nos anima quando a gente tropeça, quando a gente cai. É Ele que estende as mãos. Quando estamos pensando em desistir, é Ele quem nos empurra. Ninguém pode nos levar, senão Ele. Então não fique dependendo dos outros. Tem momentos que você pode compartilhar, sim, chame pessoas, ore junto, mas não fique pedindo para os outros orar e você não ora. Em segundo lugar, o consolo na tribulação vem com a tristeza que nos transforma. Então, o conforto, o consolo divino na tribulação, em primeiro lugar, vem com a alegria que nos conforta. Em segundo lugar, vem com a tristeza. Você já pensou Deus nos confortando com tristeza? Ele nos conforta com tristeza, porque a forma de nos transformar é com a tristeza. Já dizia C.S. Lewis, a alegria é uma ótima companheira, mas a tristeza é a melhor, é a excelente professora. A gente aprende mais com a tristeza. É na tragédia, é no meio das cinzas que a gente olha e vê Deus. Foi assim com Jó. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viram Deus quando caíram dentro da fornalha. Até então não tinham visto. Foi assim com Daniel. Foi assim com o povo de Israel. Eles só conseguiram ver os prodígios de Deus
quando eles estavam na maior prova, atrás o exército de Faraó, na frente o Mar Vermelho. Agora percebam, neste texto, do verso 9 ao verso 10, o Paulo faz uso inédito de uma expressão que talvez nenhum de nós aqui teríamos a coragem de fazer. Olha só o que o apóstolo diz: a tristeza segundo Deus. Você já pensou na profundidade dessa expressão? Nós achamos que Deus está atrelado somente à alegria. É ou não é? Na mente do cristão, alegria, só pode ser Deus. Tristeza, não, isso é o diabo. Mas o apóstolo Paulo está atrelando e usando essa expressão para nos mostrar que Deus também está atrelado na tristeza. E ele vai usar duas expressões de tristeza. No verso 9, a primeira expressão de tristeza, ele diz que a tristeza segundo Deus. O que é que a tristeza segundo Deus produz? Aí ele menciona arrependimento, mudança, melhoria. A tristeza segundo Deus é a forma que Deus usa para que nós reconheçamos os nossos erros. A tristeza segundo Deus é a forma que Deus usa para a gente se ver, para a gente se reconhecer, para a gente se deparar com quem realmente somos. Essa tristeza segundo Deus, ela nos faz pensar nas consequências de nossas escolhas. Ela nos faz provar, nos faz saborear da nossa desobediência. A tristeza, segundo Deus, é a forma de sentirmos o peso de nossa rebeldia. Então Deus pode usar um filho para nos entristecer, para mostrar as consequências das nossas escolhas, das nossas prioridades, das nossas rebeldias. Deus pode usar o esposo, a esposa, para nos entristecer, para que a gente se veja e reconheça que precisamos de misericórdia, que erramos, que escolhemos mal, que fomos insubmissos, que não nos sujeitamos à palavra de Deus. Para isso que serve a tristeza segundo Deus. É para isso. Foi justamente isso que Pedro sentiu. Quando ele trai Jesus, quando ele desobedece, quando ele nega, e ele vai saindo do pretório, ele dá de cara, e Jesus com aquele olhar 43, profundo, Pedro abaixa o semblante e sai e chora. Mas pior ainda foi o reencontro na praia. Pior ainda foi aquele reencontro, onde Cristo reconstrói a cena da traição. Faz uma fogueirinha. Pedro não podia ver um fogo aceso. O texto não diz, mas eu acho que um galo deve ter cantado ali também. Se galo cantasse, Pedro tapava os ouvidos para não escutar galo cantar. Mas Jesus o reencontra e o cura. Pedro, você fez tudo isso porque você é um pecador.
E eu, Pedro, sou o perdoador. A diferença entre mim e ti é que você peca e eu perdoo. Essa é a diferença. A tristeza, segundo Deus, é para nos fazer enxergar que nós não conseguimos nos alegrar, porque a alegria é Cristo. Fora de Cristo não há alegria, há tristeza. E em Cristo Deus nos entristece para nós reconhecermos quem somos diante dele. É para isso. A outra tristeza no texto é a tristeza segundo o mundo. Essa sim, essa vem para acabar com a gente. Ela deprime, ela pode ser diabólica. Nessa tristeza não há possibilidade de vida nova, pelo contrário, ela elimina todas as possibilidades de vida. Ela leva o homem à depressão, ela leva o homem ao suicídio, porque não há esperança de se alegrar. Na mente dele não há perdão para o pecado que ele fez. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas comete praticamente quase a mesma coisa que Pedro. Só que Pedro se arrepende, porque a tristeza produzida nele foi a tristeza de Deus. E o Judas foi a tristeza do mundo. Judas não se arrepende, ele fica cheio de remorso. Por isso que o texto usa a palavra remorso. Remorso nada mais é do que um abatimento da consciência de alguém que sabe que fez uma coisa errada e não tem perdão, porque não conhece o Deus de todo perdão. Então, se você entrou aqui, cometeu um pior pecado na sua mente, aquilo que te acusa, eu quero lhe dizer a você nessa noite, que tem um Deus que te perdoa, que tem um Deus que pega o seu erro e joga no mar do esquecimento. E essa tristeza que você sente por causa desse erro, Deus pode colocar alegria no lugar dela. Basta você ir a Cristo e confessar esse pecado, pedir a Ele perdão, e Ele há de perdoar todos aqueles que se achegam a Ele. Então nós nunca podemos pensar que na vida cristã nós não seremos entristecidos. Pelo contrário, bendito é aquele que sente a tristeza segundo Deus. Bendito é aquele que se entristece pela tristeza segundo Deus, porque este será transformado. Lembram do Salmo 116 de Davi? Tristezas se apoderaram de mim, cordas de morte me amarram. Mas este homem foi transformado por Deus por causa da tristeza. Ontem nós tivemos um dia maravilhoso e o Paulo contou de como Deus trabalhou na vida dele, na vida da Marta, na vida da família dele, na restauração da família dele. No meio da tristeza. O Deus da tragédia, o Deus que nos consola, o Deus que tem caminhos muito mais altos do que os nossos, onde não havia possibilidade de restauração, devido ao caos da tragédia instalado, é dali, quando não há mais possibilidade. Aí me vem à mente a frase de Martim Lutero: Deus
faz tudo do nada. Enquanto não formos nada, Deus não pode fazer nada. Paulo, a Marta, jamais poderão dizer que a restauração começou porque eles tiveram vontade. Não. Essa vontade brotou no meio da tragédia instalada que estava sob o controle de Deus. Então, nunca desvincule a tristeza de Deus. Muitas vezes que estamos tristes, é Deus nos chamando, é Deus nos convocando. Paulo se entristeceu quando escreve a carta, ele ficou preocupado. A igreja se entristeceu, mas ele está dizendo que isso provocou alegria. Por que ele ficou alegre? Porque teve mudança na vida da igreja. Vocês perceberam as mudanças que tiveram? As mudanças estão sublinhadas em verde. Houve dedicação. Aqueles irmãos estavam rejeitando o apóstolo Paulo. Eles não estavam nem aí para a vida cristã. Se você ler o capítulo 5 da primeira carta, você percebe. Tinha indivíduos dentro da igreja transando com a madrasta, tomando ceia e fazendo escambau a 4. Então, ali teve dedicação, teve desculpas. É como se eles estivessem pedindo: Paulo, você nos perdoa, nos desculpe, irmão. Nós fomos equivocados com você, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Lá teve indignação. Indignação é deles olharem para a situação e dizerem: nossa, mas que burrada que a gente estava fazendo, olha onde a nossa igreja se meteu, olha onde a nossa comunidade se meteu. Teve temor, certamente radicalizaram o pecado no meio da igreja. Teve nessa igreja e nessa comunidade preocupação. Eles tiveram preocupação com o Paulo, preocupação com os irmãos, com o andamento da igreja. E olha que coisa fantástica, desejo de ver a justiça feita. Que coisa fantástica. Isso só pode acontecer por causa da tristeza. Enquanto eles estavam alegres, a banda tocava, o pecado corria frouxo. Mas quando Paulo puxa a orelha daqueles irmãos, chega ao ponto do verso 10 dizer que eles estavam sentindo saudades do apóstolo. Poxa, vocês até agora estavam me rejeitando, agora vocês estão sentindo saudade. Percebem o que a tristeza faz? Então, a tristeza que vem de Deus, ela tem um propósito. Não é de nos ferir com a espada da acusação. Deus nos entristece não para pôr a espada da acusação no nosso pescoço, dizendo aí, ó, tá vendo? Não. A tristeza de Deus tem o propósito de, como um cirurgião pega o seu bisturi e corta no mais profundo e no lugar certo a nossa carne, para que a gente entenda e perceba que precisamos arrepender. Às vezes a gente chora por um monte de coisa, né, irmãos? Ah, como a gente chora. Lembra daquele caso que eu disse que 2 mulheres estavam chorando por causa do final de uma novela ali no mercado? Tem gente que chora por qualquer coisa. Sabe pelo que nós precisamos chorar?
Lamentações, Jeremias diz: chorem cada um pelos seus pecados. Quer chorar? Temos motivos de sobra para chorar. Choremos pelos nossos pecados. O propósito da tristeza é de nos proteger dos germes capazes de nos infectar. Nada mais é, a tristeza de Deus é uma asepsia. É isso. Deus nos entristece para que a gente corra. Não foi assim com o filho pródigo? Como que o filho pródigo volta para casa? Quando ele estava cheio de dinheiro, festando, cheio de alegria, é assim que ele volta para casa? Não. É quando ele perde tudo, inclusive os amigos. Aí diz que ele entra numa tristeza e, caindo em si, lembrou da casa do pai. Dura realidade. Mas preste bem atenção. Quando é que nós nos aproximamos mais de Deus? Seja verdadeiro. Quando é que você mais se aproxima de Deus? Será que é só eu assim? Será que acontece só comigo assim? Eu mais me aproximo de Deus quando a tristeza me assola, quando a angústia, quando o problema, quando a doença, quando as decepções, as desilusões, os desapontamentos me engolem. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Eu já percebi, aqui na igreja, gente que no momento em que a vida está indo muito bem, ele some da igreja, ele vem só no domingo à noite, e vem esporadicamente. Mas quando ele descobre um negócio ruim, na vida dele, ou na casa dele, ou na família dele, pronto. Ele não falta mais nem no culto de quarta, nem na escola bíblica. O cara, ele quer que a igreja faça mais e mais programações para que ele venha e juntos tente se aproximar de Deus. Eu já percebi isso aqui. Às vezes passa umas coisas loucas na minha cabeça, falo, vou começar a orar para Deus mandar tristeza. Vamos encher a igreja. Deus, entristece esse povo, Deus. Manda tristeza, manda tristeza. E você está aí no banco, está amarrado, está amarrado. E Deus está falando, se você falar que está amarrado, Ele manda, Ele desamarra e manda. Mas é assim. É assim que Deus faz para operar. Em terceiro e último lugar, o consolo na tribulação, ele vem com a obediência. Então Deus nos consola quando nós obedecemos. E quando a gente obedece, então nos alegramos. Porque a obediência gera alegria. Só você observar, verso 15, verso 16, Paulo, no verso 13 e no verso 14, ele está preocupado com o Tito a respeito do tipo de tratamento que o Tito receberia quando chegasse lá em Corinto, porque Tito estava ainda em nome do apóstolo Paulo. Então, no verso 13 e 14, ele está preocupado. No verso 15 e no verso 16, Paulo tem uma alegria dobrada, porque a igreja recebe bem o Tito na autoridade do apóstolo Paulo, não envergonhando o evangelho, a palavra de Deus, onde diz que é para se sujeitar aos líderes, onde diz que é para orar, que é para tratar bem os irmãos. E Tito foi muito bem tratado. E a alegria de Paulo é dobrada, justamente porque eles recebem bem o Tito e eles tratam bem o apóstolo Paulo através da
da comunicação que fazem pelo Tito ao apóstolo. Paulo teve uma alegria dobrada, por isso que ele vai encerrar essa sessão da carta, do capítulo 7, com a expressão de confiança. Assim, Paulo está ligando a alegria a duas verdades aqui nesse texto. Percebam, a primeira ligação que ele faz da alegria às verdades é que só pode ser alegre quem é obediente. Todos vocês foram obedientes. Trataram bem o Tito. A obediência que vocês tiveram à palavra de Deus gerou alegria em Tito. Isso impressionou tanto o apóstolo quanto o Tito. Essa é a alegria que resiste às tribulações da vida. A alegria que resiste às tribulações da vida não vem de coisas externas. A alegria que resiste às tribulações da vida vem dos valores internos. Então, se você está buscando alegria em livros, você não vai encontrar. Em viagens, você não vai encontrar. Em dinheiro, você pode encontrar até certo ponto, só que ela vai acabar. Eu estou muito triste hoje, então eu vou procurar um monte de vídeo de pegadinha para eu me alegrar. Essa alegria passageira. A alegria que resiste na tribulação é a alegria consequente da nossa obediência à palavra de Deus. Só quando nós obedecemos à palavra é que nós experimentamos da alegria que nenhum outro lugar é capaz de nos proporcionar. Não há como. Quer um exemplo? Davi procurou alegria em muitas coisas. A maior alegria do homem qual é? É mulheres, né? Davi procurou, teve um monte. Teve uma muito linda, chamada Betseba. Ela deu momentos de alegria e de prazer. Mas a consequência disso foi uma terrível tristeza. Segundo Deus. Aí você lê o Salmo 51 e você vê aquele homem que no começo parecia muito alegre com a Betseba. No Salmo 51 ele pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, devolve-me a alegria da salvação, Deus. Mais uma vez, a alegria não está no que buscamos fora de nós. A alegria está em Deus. E se Deus estiver dentro de nós, seremos alegres. Seremos alegres. E ele atrela a alegria verdadeira, a confiança. Verso 16. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Quando nós vivemos a vida cristã em obediência à palavra de Deus, o caráter de Cristo se manifesta em nós. As pessoas passam a confiar em nossa palavra. Antigamente, muito antigamente, na época do meu sogro, não tão antigamente, menos, né? Na época dele, ser crente era sinônimo de pobreza,
burrice, falta de opção. Mas naquela época, que ser crente era assim, e naquela época vendia-se muito fiado, os comerciantes chegavam, o cara dizia, eu sou crente, ele pode comprar, eu confio em sua palavra. Agora hoje, para você acreditar na palavra de um crente, você precisa ter muita fé. Porque crente hoje é sinônimo de pilantragem. Crente hoje é sinônimo de riqueza, de prosperidade. Crente hoje é sinônimo de chiqueza. E confiar nessa gente, olha, é um perigo, hein? Confiar nessa gente é um perigo. Mas nós não podemos generalizar. Porque como na época de Elias, tem ainda as 7.000 homens aí, 7.000 mulheres que não se dobraram, que continuam obedecendo, que continuam confiando na palavra de Deus e se submetendo a ela, tendo o seu caráter forjado, tendo uma palavra confiável. Ainda existem estes. Agora, o que me inculcou aqui foi justamente esta pergunta: por que Paulo atrela alegria à obediência e confiança à obediência? Por quê? Aí a gente tem que fazer a ligação da Bíblia, né? Porque alegria é o segundo item na lista do fruto do Espírito. É como se Paulo estivesse demonstrando a nós que não conseguimos produzir alegria, porque a alegria é consequência de quem obedece à palavra de Deus, porque quem obedece à palavra de Deus frutifica, e a alegria é fruto do Espírito. Por isso que o salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. As nossas alegrias são volúveis, são efêmeras. Para vocês terem noção, tinha um amigo no seminário, se chamava até Manuel. Era um português. E às vezes ele dizia assim: hoje eu estou numa tristeza profunda, e para eu sair dessa tristeza, eu tenho que ir, nem que for ali naquele bazar, e comprar uma cueca. A alegria dele era comprar. Como a alegria de alguns é chegar diante de um boi e ele comeu o boi assado, ele engole. Você pensa que é até uma sucuri. Então, o texto está querendo mostrar para nós que estas alegrias nossas, estas fontes de alegria, elas despencam de tal modo como as ações da Petrobras depois da Lava Jato. Cai assim, de 100 a 10 centavos. Elas despencam. As nossas alegrias são volúveis, instáveis e totalmente dependentes de canais. Por isso que as clínicas psicológicas estão cheias. Por isso que as clínicas psiquiátricas estão cheias. É por isso.
Quer alegria? Quer ser alegre? É simples. Obedeça a palavra de Deus, confie nela e a alegria vai se manifestar em você. Ela vai brotar em você, porque não é sua, nós não conseguimos produzir, apenas a gente reproduz aquilo que está plantado em nós. Então aqui eu concluo com as 3 propostas que o apóstolo nos exorta nesse texto, que o consolo divino na tribulação, ele vem com a alegria que nos conforta, e nos conforta no meio das decepções, no meio das desilusões. A alegria e o consolo divino na tribulação que vem com a tristeza que nos transforma. Então Deus usa a tristeza para nos transformar. É com ela que pensamos acerca da vida, saboreamos o fruto de nossas escolhas para reconhecermos os nossos erros. O consolo divino na tribulação vem com a obediência, que nos alegra. Nos alegra porque a obediência gera em nós o fruto do Espírito. E esta fonte de alegria, ela é inesgotável. Para encerrar, diz que havia um rei muito rico, mas esse rei, apesar de muita riqueza, ele era um poço de tristeza, porque ele não conseguia duplicar o seu patrimônio, o seu tesouro. Por isso ele sempre estava emitindo decretos descabidos, que pesava sobre o povo, a fim de conseguir duplicar o seu patrimônio. Mas dizem que este rei, certo dia, entrou numa depressão profunda, numa tristeza, que os médicos do rei foram chamados e chegaram e disseram: olha, a única forma deste homem ser curado é ele experimentar a alegria. Ele precisa se alegrar, senão, como diz o Paulo Serosino, vai para o beleléu. Então esse rei, ele oferece muitos prêmios para aquele que conseguisse, produzir a ele alegria, tirasse dele sorrisos. E muitos tentaram. Dizem que chamaram as dançarinas. Não sei se dançarina traz alegria, não sei, depende, né? Chamaram ali os magos, o bobo da corte. Nem o bobo da corte conseguiu arrancar sorriso daquele triste rei. Nada o alegrava. Então seus súditos procuraram ali na aldeia um sábio. E dizem que o sábio disse aos súditos do rei: olha, vocês precisam encontrar o homem mais feliz do reinado. E quando vocês encontrarem esse homem, peçam a ele uma de suas camisas e traga para o rei vestir, e então o rei será curado, porque ele será alegre. Dizem que fizeram uma acurada investigação. E depois de muito tempo pesquisando, encontraram o homem mais alegre do reinado. E por incrível que pareça, esse homem vivia muito distante do palácio, muito distante das riquezas. E eles chegam a esse homem e se deparam com um homem, juntamente com os seus filhos e a sua esposa, embaixo de um sol escaldante, capinando. E quando eles chegam, eles veem aquela família sorrindo, cantando, se alegrando com tão pouca coisa. E eles ficaram encabulados com aquilo que viram. Um sol escaldante, perguntam ao homem: olha, nós estamos aqui porque o sábio disse que o rei precisa vestir a sua camisa.
porque você é o homem mais feliz. Por favor, nos dê uma camisa. E aquele homem então responde à indagação daqueles sábios, daqueles que procuravam pela felicidade e se depararam com aquela situação e não entendiam. Ele diz: eu não tenho nenhuma camisa, por isso estou trabalhando aqui embaixo desse sol escaldante sem camisa. Mas como você consegue ser tão feliz tendo tão pouco? Ele disse: é que a alegria nossa não está nas coisas que temos, como o vosso rei. A alegria nossa está no rei que temos dentro de nós. A nossa alegria está no reino de Deus dentro de nós. Aí agora a gente entende por que é que o apóstolo Paulo, em Romanos 14:17, ele diz que o reino de Deus não consiste no comer, no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo.